Olá, como vai a sua vida sentimental? Nas redes sociais ou entre amigos, a maioria dos comentários dos solteiros são os mesmos. As pessoas estão cansadas, com dificuldade de iniciar ou manter relacionamentos amorosos. E os aplicativos de namoro, teoricamente criados para facilitar encontros, têm gerado frustração em parte dos usuários, principalmente as mulheres. Pesquisas apontam que elas estão descontentes com a qualidade do bate-papo nas plataformas, com a futilidade dos dates e as conexões superficiais. O filósofo Zygmunt Bauman escreveu sobre os amores líquidos e questionou se estamos realmente progredindo como sociedade. Será? Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. No Brasil, existem mais de 18 milhões de usuários em aplicativos de namoro, segundo informações da Statista, plataforma global de dados. E depois da perda significativa de assinantes, os principais apps de namoro, Tinder, Happn, Inner Circle e Bumble, fizeram pesquisas para entender melhor o seu público. Uma das conclusões é de que os usuários, principalmente os mais jovens, estão deixando de lado a ideia de parceiros perfeitos e estão buscando conexões mais realistas. E para refletir sobre essas mudanças, estão aqui com a gente Ricardo Fernandes, doutor em Comunicação e Informação pela URGS, autor de uma tese sobre relações amorosas e mídias digitais. E a psicóloga Tainara Alves, especialista em relacionamentos, dependência emocional e autoestima. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Eu começo contigo, Ricardo. A tua tese de doutorado é sobre a reconfiguração do amor romântico, a participação de mídias digitais no desenvolvimento de relações românticas de porto-alegrenses. O que você destacaria desse estudo? Olá, Clarissa. Obrigado pelo convite, obrigado aí por fazer parte desse debate com vocês. O que eu destacaria da tese? Que ela basicamente parte do pressuposto, ao contrário do Bauman, que amor romântico existe, mas que ele se redefine ou se reconfigura. Ele se desenha de outros modos, porque tem um agente participando do processo, que no caso são as mídias, e não é só uma. É WhatsApp, é Tinder, é plataformas de rede social de uma maneira mais geral, tem os aplicativos de paquera, né, que promove isso, tem os aplicativos de comunicação que servem para mediar a relação de uma maneira geral, ou seja, de uma configuração da relação do tempo de agora para outros tempos, ele se redesenha de uma forma diferente. Então, a tese cuida disso, de colocar a comunicação como eletrocardiograma de tudo isso, né? Porque a comunicação é no dia a dia, no fazer, né? Da relação, que a gente consegue costurar novos ritos e ver este processual de uma maneira mais ampla. Então, a tese cuida disso, de perceber como é no início, como é no meio, quando é no ritual de oficialização da relação. Então, a gente estuda todo o processual de uma maneira geral, que ao longo do tempo foi se desenhando, e hoje como ele se comporta. Então, o destaque da tese seria esse. Ah, que bacana. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Tainara, conforme eu disse ali no início, né, as pesquisas dos apps de namoro apontam que os jovens agora estão mais flexíveis a novas formas de relacionamento, né? Ou seja, como não fazer tanta cobrança, aceitar que o parceiro ou a parceira até tenham outras pessoas, né? Enfim, a terem até uma sexualidade mais fluida. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a essas mudanças e comportamentos. Talvez não esteja aí, né, digamos assim, esse atrito, esse confronto de ideias e contemporaneidade. Não sei se você já tem alguma experiência nesse sentido no seu consultório. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Bem, sim, a gente no consultório aparece muito a questão de relacionamentos, né, e essas transformações que vão em cada faixa etária, vai tendo um efeito diferente do uso dos aplicativos, das redes sociais, né, e de como as pessoas vão se sentir usando essas formas de conexão, né? Então, sim, os jovens acabam tendo mais facilidade no uso, ao mesmo tempo que tem uma consciência maior, né, de como vai ser realizado, enquanto
os mais velhos acabam tendo mais dificuldade, né, mais resistência, alguns preconceitos também, mas cada vez mais vem sendo importante estar em conexão, né? Certo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Eu acredito aqui que todo mundo em algum momento já tenha acessado o aplicativo de relacionamento, né? E o que a gente percebe ali é um grande catálogo, né? Tu vai rolando o dedo e as pessoas vão surgindo. E é para cima, é para baixo, é para o lado e para o outro. E será que esse catálogo de pretendentes, né, não dá, assim, ao usuário a sensação de que ele tem uma possibilidade infinita de conhecer pessoas e que, ao mesmo tempo, né, dá essa possibilidade de ficar pulando de um perfil para o outro e até, às vezes, deixando uma pessoa com quem ele estava conversando de lado, né? O que a gente chama aí do tão temido ghosting. Eu queria ouvir de vocês, assim, através da tua pesquisa ou até pela experiência pessoal de vocês. Ricardo. Então, Clarissa, é interessante perceber isso porque a mídia ela induz você a fazer coisas e não outras. Mas para além da mídia ou para as plataformas de paquera, como tu mencionaste, a gente precisa entender que a gente está lidando com uma liberdade que antes a gente não tinha socialmente falando. Então, não se trata da mídia localmente está fazendo com que você faça coisas, né, no sentido de dar o X, dar o coração, ou começar comunicações e diálogos afetivos com alguém e não terminar. Eu diria que isso está muito mais preocupante no sentido da gente ter acesso a uma liberdade que antes a gente não teria e uma falta de responsabilidade afetiva que é muito mais do campo da colega do que da comunicação em si. Então, o ponto que eu estou querendo dizer é a gente tem o costume de vilanizar questões. E no caso da comunicação, eu acredito que tu entenda bastante, a mídia sempre é vilanizada ao longo da história. Então, para além da mídia, a gente precisa observar o que está acontecendo na interação social. Como é que a gente lida com esta liberdade e a responsabilidade que a gente tem em torno dela. Então, é muito mais uma questão de gestão de relacionamento do que, de fato, do aplicativo. Mas respondendo sobre a participação do aplicativo de uma maneira mais geral, sim, ele contribui para que a gente utilize o aplicativo, porque é o objetivo da plataforma e dos gestores dela, mas isso não necessariamente quer dizer que as relações não tenham a responsabilidade que a gente tem com essas interações. Então, existem dois ângulos que a gente precisa observar, eles interagem, mas vamos dar as devidas responsabilidades para cada um deles. Exatamente. Você concorda, Tainara, né, que existe aí uma responsabilidade do usuário, né, a responsabilidade afetiva ou emocional, como se chama, independentemente de toda essa tecnologia que a plataforma nos ofereça? Sim, concordo completamente com o que o Ricardo falou, até porque existe um movimento social onde as pessoas estão menos tolerantes, né? Tolerantes a conhecer mesmo, né? De aprofundar essas relações, de dar mais espaço para entender como aquele outro funciona, né? Aquele indivíduo ter essa curiosidade. Então, as pessoas tendem a desistir mais rápido hoje, né, de conexões mais profundas e também muito preconceito em relação tanto ao uso das plataformas quanto os receios de exposição, né, de como o outro vai ver a si, né, a questão de autoestima. Então, vai mexendo muito com as pessoas se relacionar, né, se entregar tanto nas redes quanto nas outras formas de conexões amorosas, né? Certo. Bem, e as pessoas, via de regra, buscam por relacionamentos reais. Mas o que se tem percebido é que as conexões virtuais ou não estão muito dependentes da aceitação e dos protocolos do mundo virtual. O humorista Yuri Viana mostra nesse vídeo a realidade do que acontece com muita gente. Olha só. Eu acho que ela não tá afim de mim. Por que você acha isso? Porque eu já fiz de tudo e nada de ela demonstrar interesse. Você já chamou ela pra sair? Meu Deus, claro que não, a gente ainda não chegou nisso, né? Ué, então o que você fez? Bom, eu segui ela no Insta, né? E já tem o quê? Umas 3 semanas que eu tô curtindo todos os stories que ela aparece. Ah, então vocês estão conversando pelos stories. Não, calma, né? A gente ainda não chegou nisso. Eu só tô curtindo os stories. Ué, então não tô entendendo. Como é que você tá falando que ela não tá afim de você? É que... Bom... Ela não curte nenhum stories meu. Como é que ela vai saber que você tá afim dela? Teve uma vez que eu passei um pouco do ponto. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, não, Yuri. Eu reagi aos stories dela com aplauso. Eu sei, eu fui ousado, mas foi só uma vez. Porque ela tinha postado uma foto de um prato de comida que ela tinha feito. E aí eu reagi.
e ela curtiu a minha reação. Foi isso? Mas Yuri, você não tá afim dela? Tô. Tá, você falou pra mim que ela não tá afim de você. Mas pelo que você falou até agora, como é que ela vai saber que você tá afim dela? Eu acho que você não tá me ouvindo direito, Fer. Eu tô literalmente curtindo todos os stories dela. O que mais eu posso fazer? Esse vídeo é muito divertido porque, querendo ou não, as pessoas estão cada vez mais usando essa linguagem de curtidas no feed, nos stories ou memes e emoticons como forma de contato. Tainara, é um humor, né, o que ele faz, mas também tem um drama ali, né, e um certo fundo de realidade. Como é que você percebe esse tipo de comportamento, né, da pessoa criar toda uma expectativa e até uma certa ilusão a partir de curtida, de foguinho, de coraçãozinho? Como é que você avalia isso? As habilidades sociais, né? A habilidade da conquista também, isso vem mudando e as pessoas elas têm mais dificuldade hoje de se expor. Cada vez mais esse risco que envolve a rejeição, né? Que a partir do momento que eu tento me relacionar com alguém, eu quero ser aceito por esse outro, então o risco de eu ser rejeitado é alto. Esse medo da rejeição faz com que crie cada vez mais formas de tentar chegar pelas beiradas, né, no outro, mas ao mesmo tempo não fica claro qual é o objetivo disso, né? O que quer dizer essa curtida? Né? Para aquela pessoa pode não significar nada. Então, esses medos, esses receios de que as pessoas estão enfrentando de serem rejeitadas, de não terem o mesmo, não terem o resultado esperado, então as pessoas também têm esse receio do resultado. Eu quero, mas eu não quero levar um não. Eu tenho medo do não, né? Então, quanto eu vou me dedicar? E na questão da idealização das relações, isso é algo muito presente, que é toda uma fantasia que se cria em cima desse outro que tu nem conhece. Que tu nem sabe o que realmente acontece daquele lado do campinho, né? Então, é algo que a gente vem vendo com frequência e que as pessoas têm dificuldade de passar para o próximo passo. Então, como é que eu vou entrar em contato com essa pessoa e ela vai me dizer um não? E como é que eu vou reagir a esse não? Quanto isso vai mexer comigo? Que é sobre autoestima, de novo, que é sobre uma confiança em si mesmo, né? Certo. Ricardo, né? Isso é semiótica pura, quando a gente fala desses símbolos das redes sociais. Alguma coisa semelhante a isso no teu estudo? Com certeza. Com certeza. O vídeo, sobretudo, falou de todo esse processo. Então, quando a gente tira isso, ou desloca esse processo específico das curtidas, por exemplo, nos stories, que é basicamente isso que ele está falando, existe um entendimento, uma literacia social que vem de muito tempo, ou seja, desde 2008, 2009, que a gente vai usando as ferramentas do Meta, de uma maneira geral, em que isso endereça um significado que ele é social. Né? E aí está o conflito do debate no vídeo. Né? Enquanto ele está falando que ele mandou vários foguinhos, isso é compreendido numa dinâmica relacional afetiva de que isso é um aceno de intencionalidade. Por que é um aceno? Porque isso precisa, de fato, objetivamente ser questionado, isso precisa ser apurado, né, no campo social ou nas interações, né, mediadas, de uma maneira geral. E aí o que acontece? Isso é entendido como estou emitindo um sinal de que eu estou interessado. Mas o outro lado não está sabendo disso. Então, boa parte das vezes, o diálogo em que ele está tecendo ali com a amiga dele, ele está expressando, mas tu devia entender isso, porque há um pressuposto social de que todos nós entendemos de que quando aquela pessoa, por exemplo, fica curtindo aquelas fotos lá muito antigas, isso tem um significado de aceno de intencionalidade. Isso é mais fácil de ser entendido, por exemplo, em comunidades de LGBTQIAPN+, em relação aos casais heteroafetivos. Então, todos os casais que eu estudei, eu entrevistei na minha tese, eles falam sobre esses sinais, mas que, claro, cada temporalidade tem sinais diferentes. Exemplo, eu mapeei casais, por exemplo, que se conheceram em 2004. Em 2004 não tinha Instagram. E aí, como é que funcionava? Como é que a mídia atuava na participação deste começo de relacionamento? A tese fala sobre isso. Então, no começo de relacionamento desse casal em específico, era o Orkut. Então, lembra do Orkut? O Orkut tinha os depoimentos que ele era travado. A gente só poderia emitir aquele recado, aquele depoimento, se fosse autorizado, se fosse adicionado no perfil do outro. Então, tem todos esses truques
traquejos, necessidades socioafetivas que são burladas pela ferramenta. Então é interessante a gente perceber como a mídia está sempre atuando de alguma maneira ali na construção dessas relações. Olha só, que legal. A gente vai a um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com Sobre Nós, falando de amores líquidos e meios digitais. Na abertura do programa, eu citei o filósofo polonês Zygmunt Bauman, que criou a teoria do amor líquido em um livro homônimo de 2004. Ou seja, há 21 anos, ele já questionava sobre a fragilidade das relações humanas. Pois bem, vamos ver o que Renato Nogueira, filósofo carioca, especialista no tema amor, tem a nos dizer sobre isso nos dias de hoje. O amor líquido, né, como Bauman categoriza, como ele analisa e avalia, tem a ver com essa, vamos dizer, incapacidade da gente buscar profundidade, né? A gente buscar o investimento. Então é como se as pessoas fossem descartáveis, como as relações fossem sem muito valor, né? Você pudesse usar alguém, ou seja, transformar um sujeito em objeto. Então isso está presente numa sociedade que também tem algo que é importante dizer, é como o capitalismo, as relações de mercado entram na vida íntima. E aí tem muitos textos, muitos estudos apontando para isso, né, que a gente pode pensar para quem se interessar por isso, por estudar esse assunto. Tem um livro chamado Amor na Era do Capitalismo, da Eva Illouz, que fala sobre isso, uma socióloga, antropóloga franco-israelense. Tem o Anthony Giddens, que fala sobre transformação da intimidade, onde ele vai explicar ali o que é o amor confluente. Mas, trocando em miúdos, o que acontece? O que está acontecendo? É que a gente usa a lógica do mercado para falar da vida afetiva. Então, por exemplo, se eu tenho um produto em muita abundância, aumenta a oferta e a procura é baixa, o produto tende a aumentar o valor ou diminuir o valor? O produto tende a diminuir o valor, porque tem muita oferta e pouca procura. Se a oferta for pouca e for muita procura, aquele produto ou serviço, o valor vai aumentar, fica mais caro. Só que o amor não pode ser regido pelas regras do mercado. Pois é, será que estamos com medo de nos aprofundar, de ter intimidade, de sermos vulneráveis diante do outro? Eu pergunto para vocês, né? O que isso pode significar a curto e médio prazo? Começo com você, Tainara. As pessoas, elas estão com mais receio de se machucarem nas relações. Então, a entrada nos relacionamentos, eles começa já com mais medo do que pode por vir através da minha entrega, da minha intimidade, de eu me envolver com essa pessoa, né? Então, as pessoas, elas estão mais criteriosas também, elas não... essa consciência que vem acontecendo, né, de educação mesmo, de acesso às informações, as pessoas estão mais cuidadosas com o que o outro está dizendo, o que o outro está demonstrando para mim, e isso deixa as pessoas com o pé atrás, realmente, para entrar nas relações. Ao mesmo tempo que existe um desejo muito grande de ter essas relações mais íntimas, de estar mais em contato. Então, isso favorece, muitas vezes, essa insatisfação que a gente vê, esse encontro, né, da prateleira do amor, como o Nogueira estava falando, de como as mulheres se sentem nessa exposição, que nos aplicativos, com o formato deles, acaba favorecendo a forma de encontro, né, o olhar masculino, que o olhar masculino ele é mais voltado para a imagem, né, é o interesse masculino. Primeiro olhar que eu dou para o outro, para o homem, é através da imagem, né? Então, isso favorece realmente o masculino. O Nogueira falou muito ali, a questão descartável, né? Eu tenho um relacionamento com você, mas daqui a pouquinho eu já perdi interesse, já estou com outro, ou não me entrego muito. Tudo isso você acha que tem a ver com medo, com receio? Consciência de critérios de escolha. Então, eu não me sujeito mais a ficar num lugar onde eu não me sinto que está tendo o retorno que eu quero.
né, que essa pessoa realmente está disposta a dar aquilo que eu preciso. Então, acredito que venha muito desse movimento de consciência de não preciso estar. Ou seja, se não está bom para mim, então eu saio fora. Não vou nem tentar de novo, nem viver mais uma nova experiência. Já não gostei do que ele disse, já não gostei do que ele fez, para mim não serve. Seria isso? A gente pula para o outro extremo, né? Então, a gente estava num extremo onde não posso me separar, né? Não tem que ficar nessa relação onde já se viu se separar, para o outro extremo de que momento eu desisto dessa relação. Estou sempre me questionando se eu fico ou não. Também isso é algo que a gente vê muito no consultório. Será que eu fico? Será que eu não fico? Sempre com um pezinho mais para fora da relação, por receio de machucar ou de ficar em um lugar que não é seguro. Certo. Ricardo, uma coisa muito importante que o Nogueira falou ali é a mercantilização dos relacionamentos, né? Podemos dizer que a busca por um match também está inserida em uma lógica de mercado? Eu diria relacionamento de uma maneira geral. Isso engloba relacionamento romântico amoroso, amizade, tudo, porque as nossas relações afetivas de amizade, por exemplo, se dão mediadas também por esses espaços, né? Alinhado com todos esses autores mencionados e com a tua pergunta, o que a gente começa a perceber é existe uma questão que está no indivíduo. Quando está no indivíduo, ele, na consciência, como a colega diz, dele lidar com todas essas questões, com todos esses debates, com todos esses discursos que formam esse ator social, ele vai se posicionar, ele vai atuar nesses espaços das mídias digitais, né? E aí é que mora o problema. Não é a mídia que endereça isso, mas é um conjunto de elementos, de fatores, de questões que endereçam aquele posicionamento daquele sujeito ali naquele espaço. Então, quando eles estão falando de amor confluente, que é o Giddens, quando o Bauman está falando de amor líquido, ele está olhando por um contexto, por um recorte, para a influência desse discurso capitalista dentro da formatação de relacionamentos. Mas não age só esse discurso. Há outros tantos discursos, entre os quais o que deu vida a todos eles, que é o amor romântico. Ou seja, a gente usufruir da liberdade que a gente conquistou, porque isso foi uma conquista, porque antes os nossos relacionamentos eram o quê? Um negócio, era político, né? Então, a gente conquistou essa liberdade, e essa liberdade tem consequências, tem questões que a gente precisa lidar com ela, né? Então, neste sentido, eles estão falando para este indivíduo, eles estão olhando para esse indivíduo que está lidando com uma liberdade que ele não sabe lidar. Agora, voltado para a questão de hoje, a gente tem essa liberdade. E hoje, quando a gente se dá conta, com a consciência, como a colega disse, de que esta relação não está me munindo afetivamente o que eu preciso, vou me posicionar e não seguirei adiante. Claro que a dinâmica das redes sociais, como tu bem mencionaste no outro bloco do capítulo, do programa, facilita com que essa tomada de decisão ocorra de uma maneira mais fluida. Mas isso não necessariamente quer dizer que os relacionamentos estão pobres, ficando mais rasos ou líquidos, até pela quantidade de pacientes que a minha colega tem. Então, as pessoas estão preocupadas com isso, elas se voltam a questionar isso em campos sociais e nas próprias redes sociais. Então, há uma preocupação legítima. O que há é um problema, uma crise de identidade, como alguns autores costumam falar, de que talvez a gente esteja olhando para relacionamentos de outrora e não olhando para o relacionamento como ele se costura na atualidade. As pesquisas mostraram que as mulheres, as usuárias, né, mulheres, são as que estão mais descontentes com os apps de namoro, né? O que via de regra as mulheres buscam num app de namoro que não está deixando elas satisfeitas? Para as mulheres que buscam relacionamento, entra nesse lugar de ter que conhecer mais pessoas. Né? Então, estar ali disponível, realmente conhecer essas pessoas, a ver que quem tem o mesmo interesse que o teu, isso, dentro dos aplicativos ou fora, leva um tempo, o que gera frustração, porque tu tem que estar disponível emocionalmente para estar conhecendo essas pessoas, às vezes com um olhar mais leve para o que pode ou não acontecer através dessas interações. Então, o que a gente vê mais no consultório é que as pessoas, né, as mulheres, elas têm mais interesse em realmente formar uma relação de longo prazo,
e que os aplicativos, pelo formato, favorecem todos os tipos de relações, inclusive as casuais, que as mulheres não estão tão abertas, o que gera mais frustração, né, desses encontros, o receio também de ser enganada, do discurso, né, as idealizações também feitas em cima de será que será essa pessoa, né, o que vai dar nesse encontro. Então, acaba sendo uma entrega maior que gera mais frustração. Existem estudos que falam, né, tanto de uma questão mais evolucionista quanto social. A questão da mulher, quando a gente estava falando ali da prateleira do amor, por exemplo, que é onde os homens acabam sendo mais beneficiados dos aplicativos, é porque o homem ele tende a olhar mais para o físico. A primeira coisa que chama atenção para o homem, né, numa paquera, no envolvimento, é o físico. Depois vem as outras questões ali de valores, né, tudo. Mas isso favorece para o homem. Para a mulher já não é isso. Já é segurança. Já é uma relação mais íntima, é o que essa pessoa pode promover tanto em questão de segurança financeira, né, de recursos, né, daí a gente olha mais para psicologia evolucionista, quanto para a questão emocional. Ricardo, né? Mesmo que algumas pessoas se conheçam de forma analógica, como eu chamo, né? Na balada, no trabalho, na faculdade, parece que os meios digitais, de alguma forma, criaram uma espécie de cultura que interfere nas formas de flerte e de conexões afetivas. Primeiro, você concorda com isso e se esse é o futuro dos relacionamentos? Não só concordo, como a gente precisa olhar um pouco mais atrás, né, ao longo da história, né? Eu parto de uma corrente de estudos, que é a mediatização, que ela vai defender exatamente, numa perspectiva socioconstrutivista, que as mídias sempre atuaram, não só no campo amoroso, mas no campo social de uma maneira mais ampla, né? Especificamente no campo amoroso, sim, a gente está frente a uma dinâmica cultural que não se mostrava em outros contextos culturais e sociais, e que realmente ela bota a gente com questões que até então a gente não lidava, né? Então tem além do eu e você no relacionamento, tem uma série de outros dispositivos que estão ali participando e costurando a relação. Então sim, é uma dinâmica nova em que os atores, ao invés de 2 ou 3 ou 4, aumenta, então consideravelmente há um alinhamento de discursos e interesses ali dentro da composição desse relacionamento. Mas eu estava ouvindo a colega falando sobre isso, sobre o papel da mulher, por exemplo. Um dado interessante é que, dentro desse contexto histórico, social, em que a gente olha para a mulher como um papel talvez um pouco mais passivo, de estar querendo uma relação sólida, hoje, pelo menos os dados que eu tenho da minha pesquisa, das relações que foram construídas, a gente vê o papel da mulher no sentido de atividade em busca disso. O que eu quero dizer com isso? Na dinâmica do conhecer, na dinâmica de emitir aqueles sinais, que no Instagram, as curtidas antigas, as mulheres estão tomando esse protagonismo. Inclusive, foi uma orientação do meu próprio orientador. Você está vendo o papel da mulher como teve essa reordenação? Você está vendo o papel do homem como ele está ao contrário, como ele está mais parado na dele? Que, claro, consciências, papéis e outras coisas vão compondo esse ser humano que está atuando ali nas mídias digitais, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vê que não há um rigor neste papel. Não há só aquela mulher que busca relacionamentos. Há aquela mulher também que usa aquelas plataformas para ter relações casuais também. Então, esse papel cristalizado, socioculturalmente construído nos tempos em que os relacionamentos tinham papéis definidos e muito cristalizados, hoje isso se rompe e a gente tem vários papéis. Hoje a mulher pode ser quem ela quiser. Esse programa poderia ter 1 hora, 2 horas. Eu tinha tantas perguntas para fazer, mas aí não foi possível nesse programa. Muito obrigada, Tainara, pela tua presença. Muito obrigada, Ricardo, também. Obrigado, Clarice, pelo convite. Muito obrigada a você que ficou com a gente. E não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Até semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.